O Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Policarpo, professor de Geografia, Guilherme Augusto Policarpo. Sou teólogo, pedagogo e geógrafo, ministro de Geografia aqui para os meninos do Colégio Protágoras. Eu sou o professor Aurélio Henrique, professor de História do Brasil aqui do Colégio Protágoras, pesquisador também e amigo do querido Policarpo aqui. Como é que você tá, meu querido? Tô bom demais, e você? Tô bem também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre migração, vamos fazer uma abordagem aí histórica, geográfica também. E, Policarpo, eu acho que a melhor maneira da gente começar é com você explicando pra gente o que é imigração. A gente sempre ouve, mas o que é isso, cara? O que são fluxos migratórios, né, pessoal? Fluxos migratórios, Aurélio, é o deslocamento populacional. Tá? O deslocamento que a gente fala não turista, né? Não aquele deslocamento temporário para visitar, para fazer uma viagem, mas o deslocamento permanente ou a médio prazo. Então, quando as pessoas, por exemplo, vão se mudar para um país para fazer um intercâmbio, para fazer um curso ou para trabalhar durante um tempo, a gente já configura a migração. Então, resumindo, né, migração ou fluxo migratório são os deslocamentos populacionais no espaço. E aí, ao longo, como o Aurélio falou, gente, ao longo da história, né, a gente vai ter aqui vários movimentos. Tem vários tipos de movimentos, nós vamos falar dele ao longo do programa. Começar falando alguns conceitos, Aurélio, que são muito comuns aí, principalmente para vocês, pessoal, que estão aí nessa fase de vestibular, né, Aurélio? Nessa fase de Enem, de concurso também. Tem muito esse assunto nas questões de vestibular de geografia e de história. Sim. E aí alguns tipos aí, pessoal. Por exemplo, migração sazonal. Sazonal é aquela ligada à sazonalidade, ou seja, ligada a uma estação, ligada a um tempo, a um período, a uma estação específica. Então a gente fala muito de migração sazonal, Aurélio, aquela pessoal que lá da zona rural, que vai para as fazendas para trabalhar na colheita, muitas vezes, de cana-de-açúcar. São chamados boias frias, inclusive, né, que leva ali a comida. Na hora de comer, eles param e a boia tá fria. Você já chamou o seu almoço de boia? Aí o cara vai bater a boia fria, né? Por isso que ele é chamado de boia fria. A migração sazonal é essa migração temporária relacionada ao trabalho. Aqui em Goiás tem uma migração sazonal bastante famosa, que é relacionada à temporada do Araguaia. Já foi lá na temporada do Araguaia, Aurélio? Sim. Temporada lá do nosso inverno seco, né? No mês de julho, quando o rio Araguaia baixa o seu volume e você tem trabalhadores, barqueiros que vão lá para atravessar as pessoas do rio Araguaia. De um lado é Mato Grosso, do outro lado é Goiás. Trabalhadores que vão lá para montar um acampamento, né? Para poder vender uma cervejinha, vender um peixe e receber os turistas. Esses trabalhadores que vão para lá, eles ficam normalmente de junho a setembro, que é o período do inverno seco. Então são trabalhadores sazonais. Então esse movimento sazonal é um movimento temporário relacionado ao trabalho. Outro tipo bastante comum, Aurélio, é a migração transhumância. Do tipo transhumância, é muito semelhante ao sazonal, mas está muito ligado aos animais. Você sabe que os animais migram, né, Aurélio? Os passarinhos lá voando, assim. Passarinhos, pinguins, tartarugas, elefantes. E a migração dos animais é interessante, né? Porque ele não sabe para onde ele está indo, teoricamente. Né? Se você pensar, como é que ele sabe para onde ele vai? Não tem um GPS lá, né? Não tem tem o Google GPS. Maps. É interessante, né, que isso é um instinto de sobrevivência, basicamente. Né? Uma memória instintiva da espécie. E ela sabe que ela tem que migrar naquele momento, seja para botar os seus ovos, seja para acasalamento, né? Então essa migração dos animais é a migração transhumância. Agora uma migração muito relacionada às grandes cidades brasileiras, qual que é, Aurélio? A migração pendular. É aquela migração que a galera sai das cidades satélites, cidades dormitório, né? Pega o ônibus, pega o metrô, pega o trem no Rio de Janeiro, Recife, e vai para o centro, né? Vai para aqueles bairros mais economicamente pujantes e depois voltam, né, para suas cidades dormitório. Por isso são chamadas, né, cidades dormitório. Goianira, aqui em volta de Goiânia mesmo, Aurélio, 50% dos moradores de Goianira trabalham em Goiânia. Quer dizer, metade da galera acorda cedo, vem para Goiânia e no final do dia volta, né? Por isso que você tem aquele famoso horário de pico. A galera tá indo e depois voltando. Essa é a migração pendular. E para fechar esse primeiro momento das migrações, a gente tem o famoso intercâmbio, né, que eu falei agora inicialmente,
quando você vai passar uma temporada planejada, né? 6 meses estudando nos Estados Unidos, ou 1 ano estudando na Inglaterra, fazendo mestrado em Portugal, algo nesse sentido, é aquele famoso intercâmbio. Então tá aí alguns conceitos, né, dos mais importantes relacionados à migração. E é interessante que a gente acaba complexificando, né? Porque não é só você entrar e sair, tem toda uma lógica por trás disso. E eu acho muito interessante quando a gente pensa nesses movimentos migratórios, né? Porque o Brasil foi um país construído, né, com base na migração. Em primeiro lugar porque, vamos lá, o Brasil não foi descoberto. Tava aqui, achamos o Brasil. Não foi. Ele foi construído ao longo do tempo, né? Ele vai ser construído pela miscigenação dos povos nativos, né, dos diversos povos nativos que estavam aqui, de diversos povos africanos que vieram para cá escravizados. Aí tem gente da Costa do Marfim, da Angola, mas europeus também, entre portugueses, espanhóis e holandeses também que vieram nos primeiros anos aqui da colonização. Policarpo, eu estou pensando aqui, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, vamos, para ajudar os meninos aqui, né, enfim, vamos tentar fazer uma linha do tempo aqui agora, tentando trazer os principais momentos em que vieram imigrantes para cá. A gente já começou falando da colonização, né, em que você teve esse fluxo aí dos europeus e também dos africanos. Os europeus como colonos, os africanos como escravos. Mas beleza, vamos dar um salto aqui agora, vai ter esse fluxo aqui, aí vamos para o pós-independência, que eu acho que é um momento muito importante. Uma aulinha de história para você aqui. Quando a gente tem a nossa independência, a gente vai ter uma chancela da Inglaterra ali, ela vai ajudar a gente, vai fornecer um empréstimo, só que a Inglaterra, Policarpo, estava passando por qual momento ali? Revolução Industrial. E a escravidão, que era a nossa mão de obra assim, majoritária, era incompatível com esse modelo industrial. Então a Inglaterra fala assim, ô Brasil, você vai ficar independente agora, só que você vai fazer um acordo para mim aqui de que vocês irão acabar com a escravidão, porque eu quero um mercado consumidor. E o que o Brasil vai fazer? Não, vou tentar trazer mão de obra assalariada. E interessante isso que você citou, né, Aurélio? Porque a mão de obra assalariada, ela é positiva, né, cara? Porque ela deixa uma população que consome. Sim, o escravo não consome, essa é a né, lógica, cara? exatamente isso. Então eles vão tentar trazer a mão de obra para cá. E também tinha uma outra questão. Eles também queriam tentar embranquecer a população, né? Porque o fluxo migratório de escravos foi muito grande. E aí, naquele ideal ainda um pouco eurocêntrico, né, você vai tentar embranquecer, europeizar o Brasil. É quase aquele darwinismo social, né? Sim, né? Um de eugenismo. Exatamente, considerar a cultura europeia como superior, e tem toda essa questão histórica. Foi muito influente lá nos aborígenes, né? Sim. Na Oceania. Mas voltando pro Brasil... Vai tentar ter esse momento aí. Vai ser um pouco complicado, porque assim, você tem aquela cultura de escravidão, aquela cultura de trabalho compulsório, então vai ser um pouco difícil. E a gente vai ter essa tentativa, só que a escravidão vai se manter, tanto que ela só é abolida muitos anos depois ali. Mas a gente vai ter um fluxo migratório agora considerável no século XIX, quando a nossa base econômica muda. Vai mudando do café... do açúcar para o café. Exatamente. Esse foi o nosso primeiro momento. A gente vai sair ali do açúcar, né? E agora vamos começar a ter o café. Eu já estava falando do café para a indústria, mas... Você só deu um pulinho aqui, a gente vai chegar. Calma, Policarpo, segura a emoção, a gente vai chegar lá. Então, quando a gente chega com o café, agora já no segundo reinado, você vai ter a vinda de imigrantes, sobretudo italianos, alemães, né? E também você vai tendo isso aí. Tanto que eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo, a maioria aqui deve ter algum parente que é italiano aí, tem algum sobrenome. Os asiáticos também, né? Os Sim, vai ter esse fluxo depois. Árabes. Sim, né? Vai ter muito sírio-libanês vindo para cá, né? Então, assim, é nesse sentido. E até pegando os estados redutos, né? Eu lembrei aqui agora, Aurélio. Se você pegar, gente, no Brasil, né, o estado reduto dos italianos é Rio Grande do Sul. Né? Talvez você já foi lá para Gramado, já passeou, você vai perceber uma arquitetura italiana, uma cultura italiana. E você tem o estado do Rio Grande do Sul, ali Bento Gonçalves, a cultura da produção de vinho, né, de vinícolas. Então toda essa cultura italiana no estado do Rio Grande do Sul. O estado de Santa Catarina se projeta como estado reduto dos alemães. Então você tem cidades como Pomerode, Brusque, Novo Hamburgo, Joinville, Blumenau, que são cidades fundadas por alemães. O estado reduto dos japoneses e dos árabes, São Paulo. Os japoneses e árabes vão especificamente para São Paulo. Você tem o famoso bairro da Liberdade lá
na capital Também tem os paulista. italianos de São Paulo, né? O bairro da Bexiga. Exatamente, tem também. E que você já passeou lá na Liberdade? Já. Ali Bom você demais. tem comida japonesa de verdade, porque em Goiânia o que você tem é uma globalização, né? Em que as pessoas aprenderam a fazer sushi, Sim. teoricamente, né? Pode ter um ou outro aí, mas de grande modo geral, Goiânia você só tem a galera que faz sushi e sashimi. Mas lá no bairro da Liberdade você tem de fato japoneses que fazem comida japonesa pra valer. Sim. Mas dá continuidade. Beleza, então. Então a gente vai ter essa vinda, né, de imigrantes durante o período do café, até porque a escravidão agora já não era mais permitida, então você vai ter esse trabalho para romper com essa cultura do trabalho compulsório, e nisso você vai ter a oportunidade para os trabalhadores de fora. O próprio governo vai incentivar essa vinda, e aí vai ter esse incentivo do governo somado a problemas que fazem com que o pessoal, né, faça a migração, que o Policarpo vai falar posteriormente aí, não vou dar spoiler para vocês. E aí a gente vai ter o nosso próximo momento, né, que é quando vai começar a industrialização. A gente vai ter uma vinda de imigrantes, né, uma imigração externa, seria uma migração externa? Sim. Vamos colocar assim, de pessoas vindo de fora para o Brasil, até a década de 30. Porque a partir da década de 30, a gente vai começar a industrialização aqui no Brasil. E a galera começa a se movimentar aqui dentro. Internamente, exatamente. Porque os imigrantes que vinham para cá iam para as fazendas, né, iam para o campo. E a partir daqui, né, a partir da industrialização, que foi tardia, mas ocorreu, você vai ter a migração do pessoal saindo do campo e indo para a cidade, né? Então você vai ter muito isso, tanto que a gente vai ter, por exemplo, no Nordeste, o pessoal saindo do Nordeste, indo para São Paulo, né, os retirantes, né, e por aí vai indo. E, inclusive, Aurélio, eu me lembrei aqui daquele termo de gravitação econômica, né? Porque a primeira região, gente, brasileira economicamente potente era qual? Nordeste. Né? A capital brasileira era Salvador. Exatamente. Então o Nordeste era a região pujante, era a região dinâmica. E posteriormente, no período da mineração, a gravitação econômica é justamente quando a economia do Brasil, que está numa região mais ao norte, ela desce, né? Ela Sim. desce para a região que é chamada de área das minas, né? Que era Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa região de mineração muito forte. E faz parte, né? Quer dizer, aonde a economia está pujante, está dinâmica, as pessoas seguem. Sim. A pessoa ela quer ganhar dinheiro, ela quer trabalhar, ela quer emprego. Então quer dizer, tá tendo uma árvore lá no norte que é seringueira, tá ganhando dinheiro quando se pratica esse processo. Vamos para lá. Foi o nosso fluxo da borracha, o ciclo da borracha. Ciclo que da a gente teve borracha. aqui, Então né? você tem muita gente indo para a região da Amazônia, né? Aí quando se movimenta, quer dizer, quando vai surgindo esses eixos econômicos, as pessoas se movimentam dentro do território, buscando se alocar naquele espaço economicamente mais favorável, não é isso? Sim, exatamente. E isso vai acontecendo durante toda a história do Brasil. Você para pensar, poxa, no começo, quando estava ali no Nordeste, né, o ciclo da cana-de-açúcar. Depois, quando você tem a mineração, igual você mesmo falou, você vai ter depois o café ali no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista também, né, na região Sudeste. E aí você vai se movimentando. Mas qual que é o ponto, né, que eu encerro aqui a minha fala para vocês? É que ao longo de toda a nossa história, a gente teve movimentos migratórios, desde a nossa formação até os dias de hoje, né, que a gente vai falar posteriormente como é que está sendo aí atualmente. E tem algo mais aí, querido Policarpo? Eu queria lembrar você e também o pessoal, os meninos aí, gente, se a gente parar para pensar também nessa riqueza, né, Aurélio, como nós somos um povo rico, acrescido pela cultura que os imigrantes trouxeram. Por exemplo, nós somos o único povo ocidental comedor de arroz. Né? E de quem come arroz no mundo ocidental? Quase ninguém. Né? Americano, espanhol, francês não comem tanto arroz. O brasileiro produz muito arroz e come quase toda essa produção inteira. Mas quem come arroz para valer? O Sudeste Asiático. Então, você pega aquela região monsônica da Ásia, Índia, Laos, Bangladesh, aquela regiãozinha, a galera lá produz muito arroz e consome muito arroz. Por que o brasileiro come tanto arroz? Influência asiática. Então a gente é comedor de arroz. Todo mundo aqui que está nos assistindo, a gente come arroz quase todo dia. Né? E você vê, o povo europeu não é assim. Então é uma influência asiática na nossa cultura brasileira. Se a gente pensar ainda na Ásia, os árabes trouxeram muito para nós também essa questão da culinária, né, Aurélio? O quibe, o kebab, toda aquela culinária do pão sírio. Quer dizer, todo esse acréscimo para nossa cultura. A comida brasileira ela é tida como uma comida muito saborosa no mundo. Uma comida muito temperada, né? E que outra comida grande é forte assim, temperada? A comida árabe.
né? Muito uso aquela de pimenta, muito uso de alho e tal. Então nós temos essa questão das especiarias muito forte. E lá no século XVI, quem estava forte nas especiarias? A Ásia, né? A Índia. Tanto que os europeus saíam para buscar essas expansão especiarias. marítima foi poder buscar especiarias, Exatamente. né, novas rotas para as Índias. E tem até uma zoeira, né? Uma brincadeira que o pessoal faz, né? Alho, cebola e limão faz parte de toda receita de comida brasileira. Sim. Porque a comida brasileira ela é muito influenciada nesse sentido, né? A gente acabou tendo nosso aspecto próprio. E até puxando para os africanos, né, Aurélio? Você tem ali algumas comidas como o caldinho, né? O caldo de frango, que foi criado pelos africanos. A feijoada teve influência também, Sim. né? A feijoada teve influência africana, afro-brasileira. Então, eu queria também que você refletisse, né? Os meninos que estão escutando a gente, refletisse sobre como nós enriquecemos. Porque alguém pode pensar, ah, não, o brasileiro é vira-lata, é miscigenado, mas como isso é rico, né? Eu viajava para Santa Catarina, você chega lá, você se depara com uma cultura completamente diferente. Né? Eu viajei para a cidade de Pomerode, no sul do Brasil, na Santa Catarina. Lá na Alemanha, Aurélio, tem uma região chamada Pomerânia, né? Do qual vem o Lulu da Pomerânia, aquele que é também chamado de Spitz alemão. E no Brasil e Santa Catarina, vale a pena visitar uma cidadezinha chamada Pomerode, que foi fundada por alemães da Pomerânia. Então você chega lá, Aurélio, você só vê gente branca de olho verde e cabelo claro, cabelo loiro. Quer dizer, eles são menos brasileiros do que a gente? Não, eles são tão brasileiros quanto a gente. E quando a gente vai na Bahia, você vai ver o quê? Uma população mais afrodescendente, com uma cultura completamente distinta. E isso é muito forte, isso é muito rico. Né? Então isso para nós é de muita alegria e isso é muito prazeroso, né? Ter um país com essa mistura étnica que a gente tem aqui. E é válido ressaltar essa multiplicidade, né? Você consegue ver até no nosso próprio idioma, né? Que ele vai sendo construído com base nisso. Pô, você pega as palavras de origem afro que a gente usa até hoje, cafuné, né? Por exemplo, quem não gosta de receber um cafunézinho, por exemplo. Moleque, né? Então, que já estão bem internas na gente. A gente já fala toda hora disso. E a gente nem percebe. Palavras então, indígenas também. Indígenas também, né? Isso é algo nosso, é algo que faz parte da nossa cultura. Então, não tem como você pensar, pô, no que é ser brasileiro, ignorando todo esse processo de migração que culminou na miscigenação de vários povos, né? Aqui você vai ter colônias alemãs lá no sul, você vai ter japoneses aqui no bairro da Liberdade, lá em São Paulo, italiano pra caramba aqui, e isso é o que... italiano superou os espanhóis, né, Aurélio? E os portugueses também. Superou, né? Os italianos se tornaram tão numerosos, né? Quase todo mundo aí tem um sobrenome talvez italiano, né? Uma herançazinha italiana, porque vieram muito pra cá. É até bom lembrar pro pessoal que tá assistindo a gente, alemães e italianos vieram muito por conta da guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial, ali em 1913. E você tem essa leva de italianos e alemães que talvez não queriam participar desse momento de guerra, natural não querer participar, né? E vieram para o Brasil. Havia uma propaganda imperial, né, Aurélio, lá na Itália. Haviam cartazes chamando italianos para se mudarem para o Brasil, oferecendo terras, oferecendo trabalho, né? Então o cara pensava, cara, eu vou ficar aqui para lutar numa guerra ou vou me mudar para o Brasil com emprego garantido, com terra para morar. Sem uma guerra também. Sem guerra. E é bom falar que teve outros povos, né, Aurélio? Teve eslavos, só né? um complemento rapidinho antes de você falar dos eslavos, é que, como que é essa dinâmica de migração, né? Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, você já tem um fluxo migratório do pessoal voltando ao seu país. Bacana, muita gente voltou, então. Sim, exatamente. Mas muitos ficaram. Sim, uma grande parte. Pô, gostaram do Brasil, como é que você não gosta do Brasil, Policarpo? Pelo Cara, amor de pois Deus. é clima, é tudo, né? E eu visitava ali no Paraná, eu vi o memorial ucraniano. Né? O memorial ucraniano, então assim, a gente tem também ucranianos, alguns britânicos que vieram, né? Você tem romenos, então tem colônias menores também. A própria cidade de Londrina foi fundada por londrinos, né? No Paraná, tem a cidade de Londrina no norte do Paraná, cidade muito forte na região. E londrino, gente, é quem nasce em Londres, né? Então você tem essa história brasileira também que incrementou aí muito do povo europeu. É isso então, meu parceiro. Sobre isso, o que você quer finalizar para nós aí, Aurélio? Concluindo essa novamente, primeira parte, né? Que a gente tem a segunda parte do programa, viu, gente? Sim, aguardem aí que vem muita coisa por aí. Cara, finalizo então aqui falando para só olhar o nosso roteiro aqui, gente, porque cabeça de professor é assim, sabe como é que é?
Então, não, só finalizo mesmo ressaltando a importância, né, da migração para a gente. Novamente, destaco, o Brasil ele foi construído e ainda é construído até hoje. A nossa cultura é uma cultura miscigenada, né, ela foi construída por vários povos. Não tem como você imaginar o brasileiro sem a influência de vários outros povos, inclusive os que já estavam aqui, né, os diversos nativos, os primeiros brasileiros que a gente teve aqui. É isso que você falou, né? A construção do ideal brasileiro. Porque ninguém era brasileiro, né? Se você pegar até 1822, quem nascia aqui livre era português, nascido no Brasil. Sim, era um né? colono, né? O Brasil era um território de Portugal, era uma colônia de Portugal, depois era um Reino Unido de Portugal. Então quem nascia aqui, na verdade, era português. Né? Era um português nascido no Brasil. O escravo era escravo, então ele não tinha essa autonomia para se decidir. E o indígena, muitas vezes, até hoje, ele se declara lá da sua etnia, né? Sim. Então é importante dizer isso, né, gente? A ideia de brasileiro, ela foi construída. Você não tem um povo para depois ter o Estado. Você teve o Estado, quer dizer, a organização do poder público, para depois criar-se o nacionalismo brasileiro, né? Criar-se um ideal de brasileiro. Sim. E para concluir essa questão, né, Aurélio? A migração interna brasileira, puxando para o centro-oeste. Eu lembrei disso enquanto você falava. O centro-oeste brasileiro, queridos, das 5 regiões brasileiras, foi a última região a ser povoada plenamente, né? Você tem muito o estímulo do governo federal trazendo agropecuaristas do sul do Brasil para as terras de Goiás, Mato Grosso do Sul. E Goiás passa a ser intensamente povoado a partir da construção de Brasília, né? Porque aí as pessoas viam Goiás como uma região que iria para frente, né, que iria crescer. Só puxando muito aqui para a geografia, o solo de Goiás não é bom, né? O solo de Goiás ele é ácido. Então o que o fazendeiro ia querer fazer aqui? Ele vai ter que gastar para corrigir esse solo. Então somente depois da construção de Brasília é que o fazendeiro do sul do Brasil ele pensa, cara, Goiás vai crescer, porque a capital federal está ali do lado. Então agora compensa eu gastar para poder corrigir esse solo que ele é ácido, né? Ele é muitas vezes ruim para a plantação. Então você tem esse movimento, esse último movimento interno, talvez depois desses grandes movimentos vindo para o centro-oeste. Uhum. É isso, meu amigo. A gente finaliza com chave de ouro, né? Encerramos aqui bem hoje. É isso, querido Policarpo. Até mais, Grande pessoal. abraço, pessoal. A gente continua esse tema já, hein? Prodcast, o seu podcast educacional.